Dando sequência, então, a operações com racionais, vamos falar agora de divisão. Então, na divisão com racionais, se eu tenho fração, a gente vai transformar essa divisão em uma multiplicação. De que maneira? Eu vou repetir a primeira fração, então repito ela, negativo 2/5, vezes o inverso da segunda. O que é o inverso? É quem está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Então, se eu tenho 5/7, vai ficar 7/5. E o sinal permanece. Se ele é negativo, vai permanecer a fração negativa. E agora sim a gente já sabe como faz uma multiplicação. Vamos efetuar. Negativo com negativo, positivo. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 5, 25. Não dá para simplificar, encerramos por aqui. Próximo exemplo. Novamente duas frações, ó. Então, vou manter a primeira, negativo 1/4, vezes o inverso de positivo 3/7. Vai ser positivo 7/3. Só fazer a troca. Numerador vira denominador e denominador vira numerador. E agora a gente efetua a multiplicação. Negativo, positivo, negativo. 1 vezes 7, 7. 4 vezes 3, 12. Não dá para simplificar, encerrou por aqui. O nosso terceiro caso, eu tenho uma fração e um número inteiro, ó. Aí a gente vai ter que lembrar que o denominador, quando é de um número inteiro, se não tem denominador, o denominador é 1. E a gente faz agora o mesmo processo. Mantenho a primeira fração, negativo 5/7, vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar positivo 1/6, ó. Só inverter. Subiu 1, desceu 6. Negativo, positivo, negativo. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 6, 42. Também não dá para simplificar, encerrou por aqui. Agora vamos ver os casos de divisão com decimais. Tá? Então, o primeiro caso aqui, eu tenho negativo 1,5 dividido para 0,3. Então, vamos fazer logo o jogo de sinal, ó. Negativo com positivo, negativo. E a divisão vai ser feita pelo algoritmo tradicional de divisão. Então, vou pegar aqui, ó, 1,5 dividido por 0,3, tá? Então, a regra é, se eu tenho números com vírgula, para fazer a divisão, eu vou eliminar a vírgula. Como os dois números têm a mesma quantidade de casa decimal, ó, uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui, eu posso eliminar a vírgula. Vai ser 15 dividido para 3, que dá 5, ó. 5 vezes 3, 15, zerou. Então, o resultado disso aqui é negativo 5, encerrado. Agora aqui, negativo 9 dividido para negativo 0,2. Então, eu vou fazer também pelo algoritmo usual. Ó, 9 dividido para 0,2, tá? Então, esse número não tem vírgula e esse tem. Então, eu vou cancelar a vírgula e vou acrescentar zeros nesse aqui, ó, no dividendo. Quantos zeros vai depender de quantas casas decimais tinha aqui. Como aqui só tinha uma casa decimal, eu vou acrescentar um zero. Então, vai ser 90 dividido para 2. Então, faço 9 dividido para 2, 4. 4 vezes 2, 8, ó. Sobra 1, desce o 0. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Zerou, encerrou. Então, o resultado é 45. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó, negativo com negativo, dá positivo 45. E o terceiro e último caso aqui de divisão com decimais, 0,01 dividido para 0,5. Então, vamos lá. Também no algoritmo usual, dividido para 0,5.
Observe que, do mesmo jeito lá do primeiro caso, eu tenho que ter a quantidade de casas decimais para poder cancelar a vírgula. Nessa aqui eu tenho 2 casas decimais, nesse eu tenho uma. Então, eu vou acrescentar um 0. Ficou os dois com 2 casas decimais, eu posso eliminar a vírgula. Olha, observe bem essa divisão. Ficou 1 dividido para 50. Não dá para dividir logo de cara, então eu vou acrescentar 0,0. 10 dividido para 50 ainda não dá, então eu coloco um 0 aqui e um 0 cá. Então, um 0 no quociente, um 0 no dividendo. Ficou 100 dividido para 50, agora eu posso, que vai dar 2. 2 vezes 50, 100, zerou. Então, o resultado final aqui, os dois são positivos, é 0,02. Uma outra forma de fazer a divisão quando é decimal é o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês observarem e decidir o melhor jeito, o jeito que vocês acham mais fácil de fazer. Você pode transformar os dois números em fração. Então, 1,5 vai ficar 15 sobre 10, dividido por 0,3 é 3 sobre 10. Então, mantenho a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Posso cancelar aqui os denominadores, então eu vou obter negativo 15 sobre 3. E faço essa divisão, ó. Negativo com positivo, negativo. 15 dividido para 3, 5. Então, em alguns casos, fica mais fácil transformar em fração. Quando é esses casos que o resultado vai dar inteiro. Quando o resultado for dar decimal, então fica mais fácil fazer pelo algoritmo usual. Mas aí fica a critério de vocês, vocês podem escolher se querem usar algoritmo usual da divisão ou se quer transformar em fração para efetuar a divisão.